Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa. Nesta edição estaremos abordando a questão do reajuste de planos de saúde, que vem aí, mas deve ter critérios muito mais claros. Vamos falar também do mês que passou, mês de outubro, a questão da conscientização sobre o câncer de mama, que pode atingir, até o final do ano, 73 mil pessoas. Vamos abordar também a questão do turismo no país. Idosos representam 15% do turismo doméstico. Todas essas informações você vai acompanhar nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição do Jornal Tele Brasil Notícias falando sobre a questão do reajuste de planos de saúde, que devem ter critérios mais claros. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, está com uma consulta pública, que inclusive terminou no último dia 31 de outubro, para receber sugestões sobre reajuste dos planos de saúde. A agência quer definir critérios mais claros para esses reajustes. Vamos observar. Segundo a ANS, a consulta pública deve permitir o debate de temas como o reajuste de planos coletivos, a definição de limites de cobrança para planos com franquia e coparticipação, além da obrigatoriedade da venda de planos de saúde pela internet. Um dos debates mais avançados é estabelecer critérios mais claros para ajustar os planos individuais. Esse ajuste não aconteceria para qualquer operadora a qualquer momento. É uma medida prevista apenas nos casos em que a situação da carteira de determinada operadora apresente desequilíbrio financeiro, colocando em risco a assistência aos beneficiários. O IDEC, Instituto de Defesa de Consumidores, acompanha com preocupação o debate, incluindo mudanças em relação à abrangência ambulatorial e ao grau de cobertura de procedimentos. O IDEC vê a discussão desses pontos com certa preocupação, justamente pelo risco de retrocesso e pelo risco de abrandamento da regulação em atendimento aos interesses do mercado e não aos direitos dos consumidores. Vamos agora de saúde, mas envolvendo o caso de Alzheimer, porque metade dos casos de Alzheimer são evitáveis. No Brasil, está se estimando que cerca de 2 milhões de pessoas têm demência, com grande parte dos casos ainda não diagnosticados. Então, esse estudo feito pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo está mostrando que mais da metade dos casos de demência na América Latina são evitáveis. Vamos conhecer mais de perto esta outra informação bastante importante. O estudo foi publicado na revista The Lancet Global Health e revelou que 54% de casos de demência na América Latina são devidos a condições que podem ser alteradas no estilo de vida ou com acesso a tratamentos médicos. A média mundial é de 40%. Os pesquisadores destacaram a urgência de intervenções preventivas na região. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 55 milhões de pessoas têm demência ao redor do mundo e mais de 60% dos casos se concentram em países em desenvolvimento. E ainda falando de saúde, vamos falar agora da questão da automedicação, que é uma prática perigosa e pode causar intoxicação. A questão de intoxicação por medicamentos é um problema grave e que toma cada vez mais uma coisa rotineira, comum, sendo a principal causa dos atendimentos no Centro de Informação e Assistência Toxicológica, no caso de Minas Gerais. A automedicação é uma prática perigosa e, infelizmente, bastante recorrente, que pode levar a intoxicações graves. Vamos observar este alerta e esse assunto que é bastante importante na questão de saúde. Uma solução que as pessoas encontram para o alívio imediato de desconfortos e dores. Mas muitas vezes a automedicação pode trazer problemas mais graves do que se imagina. É um risco sempre, seja com medicamentos de uso habitual, quando tem, por exemplo, uma dor,
os analgésicos que podem levar à intoxicação grave, seja das outras drogas, os antihipertensivos, os remédios para diabetes, os remédios para asma, todos esses medicamentos que são extremamente importantes para o bem-estar, em caso de superdosagem de uma ingestão maior, pode levar a um quadro de intoxicação e, às vezes, intoxicação grave. E os sintomas da intoxicação variam de acordo com cada medicamento. Então, se for, por exemplo, um antihipertensivo, pode levar a uma queda da pressão, o paciente pode zerar a pressão, chocar e precisar, inclusive, de um cuidado intensivo. Se for, por exemplo, um ansiolítico, pode levar a um coma e esse paciente precisar também de um suporte mais grave. Tem anti-inflamatórios, por exemplo. Os anti-inflamatórios podem levar à insuficiência renal, mesmo no uso crônico. E nas ruas, as opiniões e atitudes ficam divididas. Às vezes um remédiozinho para dor de cabeça, tipo assim. Qual remédio, por exemplo, que a senhora toma quando sente dor de cabeça? Tipo paracetamol. Sabe dos riscos de tomar remédio sem receita médica? Às vezes tem, tudo quanto é remédio sempre tem, né? Remédio a gente toma no último caso, se precisar mesmo. Você pode tomar um remédio e gerar outros sintomas, né? Eu sempre tomo um analgésico. Sabe dos problemas de tomar remédio sem prescrição médica? Sim. Não, é bem perigoso porque vai escondendo sintomas realmente. A intoxicação por medicamentos é uma situação perigosa e por isso fico alerta. Tomar remédio só com prescrição médica. O grande problema é se tem uma superdosagem. E a superdosagem é muito próxima da dose terapêutica. Então, indivíduos adultos, por exemplo, com ingestão de mais de 4 gramas de paracetamol em 24 horas, pode ter reação, uma intoxicação grave. Vamos agora falar de ecologia, porque 5 países vão pagar para manter florestas. Exatamente. Eles se comprometeram a financiar a conservação de florestas. Entre eles, os países são os seguintes: Alemanha, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Malásia e Noruega, que pagarão por ano um valor fixo por hectare de floresta conservada ou restaurada nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Malásia e Noruega pagarão por ano um valor fixo por hectare de floresta conservada ou restaurada nos países em desenvolvimento. Eles são os primeiros países a aderir ao Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, que foi apresentado pelo Brasil na COP28 em Dubai no final do ano passado. Os recursos devem ser proporcionais às áreas protegidas. Em contrapartida, haverá desconto no valor a receber para cada hectare desmatado ou degradado. Vamos agora falar sobre a questão do câncer de mama, porque no mês de outubro tivemos aí a questão da conscientização sobre o câncer de mama. Agora aqui você vai saber os direitos do paciente com câncer de mama. O mês de outubro, como dissemos, foi um mês de conscientização sobre essa questão. O câncer de mama é o que mais atinge as mulheres aqui no Brasil. Mas a pergunta que se faz: você sabe quais são os direitos das mulheres diagnosticadas com câncer de mama? Sabe, por exemplo, o que é a chamada Lei dos 60 dias? Vamos conhecer mais de perto esta informação. As mulheres gastam muito tempo no cuidado com o outro e muitas vezes deixam de lado a própria saúde. E esse deixar de lado pode significar a descoberta tardia de um câncer de mama. A boa notícia é que nas últimas décadas esse tipo de câncer tem tido boa evolução quando diagnosticado precocemente e tratado da maneira correta. Ele não doía, não acontecia nada, eu comecei a sentir dor. Então eu refiz os exames e aí, quando eu refiz, já acusou que o nódulo era diferente do que era 6 meses atrás. Era um nódulo que já tinha umas características de câncer. Aí fui fazer a biópsia e fui seguir o tratamento e confirmou que era câncer. Então, é importante você se conhecer até por isso, né? Quando eu já tinha um nódulo e notei uma alteração, né? Então, eu fui buscar ajuda mesmo tendo feito exames há 6 meses apenas. O Outubro Rosa, que é uma data internacional, é essa espécie de lembrete para que a mulher tire um tempo para si, seja fazendo autoexame ou exames de mamografia, ou ainda estando atenta aos próprios direitos quando se descobre paciente. Pacientes com câncer têm direito a começar o tratamento pelo SUS em até 60 dias depois do diagnóstico.
Além do SUS, os planos de saúde também são obrigados a custear todo o tratamento, seja ele cirúrgico, de radioterapia ou iodoterapia, além da cirurgia reparadora. Para além do tratamento, as pacientes com câncer de mama podem sacar o fundo de garantia, PIS e PASEP, além de isenção de imposto de renda, transporte gratuito e desconto na compra de veículos. Além disso, você também pode quitar sua casa própria, caso você tenha assinado esse contrato de compra e venda após o seu diagnóstico. Você, no âmbito do judiciário, você vai ter prioridade na tramitação, prioridade no recebimento de precatórios. Você tem uma série de benefícios que buscam amenizar todo esse custeio desse tratamento e te ajudar emocionalmente. A gente tem evolução em todos os cenários, evolução em remédios mais eficazes, então hoje a gente consegue ter terapias que são mais efetivas. A gente também tem melhorado muito no sentido de ferramentas em que nos dá uma maior assertividade do tratamento. A gente tem os testes genômicos que avaliam essa predisposição, se a mulher tem uma predisposição a um câncer hereditário. É um pacote, assim, a gente vê claramente o tanto que a medicina vem evoluindo e isso vem trazendo benefício para as nossas pacientes. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico fala do STJ, que alerta sobre tentativas de golpe com e-mails falsos em nome do tribunal. O Superior Tribunal, então, de Justiça está alertando para o envio de e-mails produzidos por terceiros em nome do próprio tribunal, com tentativas de phishing, aquela mensagem que tem por objetivo obter ilegalmente dados privados das vítimas por meio de truques de engenharia social. Vamos conhecer mais de perto esse alerta, que é muito importante. E-mails com intimações falsas têm sido enviados em nome do Superior Tribunal de Justiça. Fique atento. Se você recebeu recentemente por e-mail uma suposta intimação para participar como testemunha de um processo e este comunicado está assinado em nome do Superior Tribunal de Justiça, tome muito cuidado. Algumas pessoas têm recebido e-mails falsos escritos por terceiros alegando ser do tribunal para roubar dados pessoais. Então, antes de clicar em qualquer link ou abrir qualquer anexo supostamente enviado pelo STJ, fique atento. As mensagens mais recentes têm sido enviadas por presidente_oficial_justiça@stj.com.br e esta conta não é vinculada ao tribunal. A orientação é que você adicione esse endereço de e-mail à sua lista de lixo eletrônico, chamada também de spam, e exclua a mensagem. E outra dica, as contas oficiais do Superior Tribunal de Justiça sempre terminam com @stj.jus.br. Se você tiver mais alguma dúvida, entre em contato com a equipe da ouvidoria por meio do site do tribunal. A Fazenda faz acordo com órgãos internacionais sobre apostas esportivas e o acordo entre o Ministério da Fazenda e 4 órgãos do monitoramento de apostas foi, inclusive, comprometido em Brasília. A ideia é cobrir fraudes como a manipulação dos resultados que acabam acontecendo. Vamos observar. Olha, tratam-se de acordos de cooperação técnica com organismos reconhecidos internacionalmente nesse monitoramento do setor de apostas, né? São eles a Genius Sports, International Betting Integrity Association, conhecido pela sigla IBIA, a Sport Integrity Global Alliance, ou SIGA, que é a sigla, né, dessa empresa, e a Sport Radar, né? O governo vinha negociando, né, com essas entidades desde abril, né, e na prática, né, Luciana, elas vão ajudar o governo brasileiro, né, a combater e prevenir as fraudes, principalmente a manipulação de resultados no setor esportivo, também a lavagem de dinheiro, né? Elas também vão ajudar a garantir, né, a integridade, né, e preservar a imagem do esporte brasileiro, né? Segundo o secretário aí de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, né, esses acordos vão permitir aí a possibilidade de agentes brasileiros terem contato com o que há de mais novo em tecnologias para fazer esse monitoramento, inclusive mecanismos de inteligência artificial, né? A gente lembra que no início aí desse mês de outubro, o Ministério da Fazenda bloqueou mais de 2.000 sites de apostas online que funcionavam aqui no Brasil, né? E apenas 100 empresas foram liberadas para funcionar depois disso em todo o território nacional e outras 26 autorizadas a funcionar em alguns estados específicos.
E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo. Mas antes de encerrarmos, vamos falar aí dos idosos, que representam 15% do turismo doméstico. Exatamente aquela questão de sair de casa para um passeio é uma atitude simples e importante para quem quer se manter ativo e saudável na própria velhice. Se der para viajar e conhecer novos lugares, é uma coisa bastante importante. Inclusive, os idosos já representam 15% do turismo doméstico e a tendência é aumentar esse percentual. Vamos observar. Se viajar é mesmo trocar a roupa da alma e colecionar histórias, essas três amigas desfilam na passarela da vida. É muito bom para a cabeça, sabe? Você mantém a sua cabeça sempre ativa. Esse lance de amigos é uma coisa muito bom, que você, cada vez que você viaja, você já reencontra alguns, né? E faz outros novos. Isso é muito bom. Eu brinco que eu troco a minha roupa, a roupa da minha alma, faz bem para o meu lado emocional, para minha mente, para minha saúde. As pessoas com 60 anos ou mais representam 15% do turismo doméstico e 10% dos viajantes internacionais. Eu fui para Nova York, eu sempre me via na virada do ano, aquela maçã descendo, eu sempre vi. E eu fui lá, eu estive lá, e foi uma emoção, nossa, indescritível. Algumas políticas estimulam essas viagens. Nas passagens rodoviárias, eles têm desconto e até gratuidade no valor dos bilhetes, se o idoso comprovar renda de até 2 salários mínimos. O programa Voa Brasil do governo federal promete passagens de até R$200 o trecho, independente da faixa de renda, desde que o idoso não tenha se deslocado de avião nos últimos 12 meses. Para atender melhor turistas com 60 anos ou mais, hotéis e pousadas fazem adequações na infraestrutura, como, por exemplo, passam a sinalizar com cores mais fortes, instalam rampas e elevadores e barras horizontais nos banheiros. E o setor deve crescer. O censo de 2022 mostrou que o Brasil tem mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Aproximadamente 56% dos idosos são mulheres. Na comparação com o censo de 2010, o total de idosos no país aumentou em 56%. A Andréia, que organiza o roteiro das 3 aventureiras, celebra as transformações que uma viagem pode trazer e se cerca de cuidados para bem atender as clientes. A gente primeiro pensa na experiência que a gente quer proporcionar para elas, tomando cuidado de levar em conta a idade, aquilo que elas conseguem fazer, e sempre cuidamos também de ter alguém para que possa cuidar caso ela não consiga prosseguir no roteiro. E esta foi a edição do Jornal Tele Brasil Notícias da semana, que agradece a sua audiência já no mês de novembro. Também quero agradecer todo o apoio técnico de toda a nossa equipe de filmagem, reportagens e outros destaques. E estaremos de volta na semana que vem com muito mais informações para você. Até lá!